Oi, gente, tudo bem? Vamos a mais uma aula, né? Hoje vamos dar continuidade à aula que nós estávamos vendo. Nós estamos vendo na escola, no ensino remoto, tá? O conteúdo de aceleração. Aceleração, né? Que é a grandeza, então, que nos mostra, nos revela como a velocidade está mudando com o passar do tempo. E como é que a gente calcula a aceleração? A aceleração, então, é a variação da velocidade dividida pelo tempo. Lembrem sempre, tá? Tem que lembrar de duas coisas. Primeira coisa são as unidades. O que eu tenho que lembrar das unidades? Que a velocidade deve estar em metros por segundo. Aí eu consigo. A segunda coisa é calcular o ΔV. Calcular o ΔV. Como é que a gente calcula o ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Antes de botar os valores na fórmula, tu tem que ver se as unidades de velocidade estão em metros por segundo, depois calcular o ΔV e aí sim colocar na fórmula, tá? Se vocês não lembram, agora eu vou resolver os exercícios, tá? Se a velocidade estiver em quilômetros por hora e tu quer passar para metros por segundo, lembra que é só dividir por 3,6. Tá? A aula de hoje eu vou fazer uns exemplos com vocês e depois eu vou mandar umas atividades para vocês fazer para reforçar, tá? Depois, na outra semana, daí eu faço umas atividades avaliativas. Essa aqui é só para reforçar, tá? Então vamos ver o primeiro exemplo. Vocês não viram ainda questões deste tipo aqui, ó. Vai dizer assim, ó, a tabela abaixo mostra, tá, como a velocidade de um móvel varia de acordo com o tempo. Então nós vimos aqui, ó, nós temos o A, B, C, que são marcadores, tá? Então aqui é o tempo 1 segundo, o tempo 0, desculpa, o tempo 1, o tempo 2. Então aqui é o tempo e aqui é a velocidade correspondente àquele tempo, tá? E na letra A, então, ele quer que tu calcule, determine a aceleração entre A e E. Então, daqui até aqui, tá? Aceleração de A até E. Então, aceleração, letra A, né? 1A, aceleração de A até E. Bom, o que eu faço? Bom, eu vou olhar, primeiro, a velocidade está em metros por segundo, então a unidade está ok, eu vou calcular o ΔV. Gente, se ele foi de A até E, a posição inicial é o A e a posição final é o E. Então, eu vou calcular a variação da velocidade, que é a velocidade final menos inicial. Então, a velocidade final vai ser 0. Ó. Qual é a velocidade que ele tinha aqui no E? 0. Menos a velocidade que ele tinha no A, 80. Então, o ΔV, 0 menos 80, vai dar menos 80. Agora eu calculo a aceleração. Opa, não é assim, é assim. É a variação da velocidade dividida pelo tempo. Então, a aceleração é igual a ΔV menos 80, dividido pelo tempo. Ó, 0, 1, 2, 3, 4 segundos. Passaram-se 4 segundos. 80 dividido por 4. Tá? Então, a aceleração vai ser 80 dividido por 4, vai dar menos 80, né? Menos 20 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. E letra B, então a 1B, certo? Ele quer a aceleração de E até G. Então, vem para a tabela, agora de E para G. Então, o que eu vou fazer? O ΔV. A unidade está certa, ó, metros por segundo. Então, eu vou calcular o ΔV primeiro. Velocidade final menos velocidade inicial. Então, o ΔV vai ser igual. Ó, o E é o início, ele quer de E até G. Então, o E é o início, o G é o fim. Então, a velocidade final é 20. Menos a velocidade inicial, que é 0. Então, a variação da velocidade vai ser 20 menos 0 é 20.
Agora eu calculo a aceleração. A variação da velocidade, 20, dividido pelo tempo. Só cuidado aqui, ó, gente. Ele andou do tempo do instante 4 até o 6, então passou 1, 2 segundos, tá? 20 dividido por 2, então dá uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui dá menos 20 e aqui dá 10, tá? Vou apagar e vamos dar continuidade. Número 2 diz assim, ó. Com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, o corpo varia sua velocidade de 30 para 60 metros por segundo. Qual o tempo que o corpo levou para fazer isso? Então, quanto tempo o corpo leva para fazer isso? Então, veja, ele diz que a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade varia de 30 para 60. Então, velocidade inicial e velocidade final. Se eu tenho a velocidade inicial e final, eu calculo o ΔV, que é a final menos a inicial. Então, o ΔV, e já confere a unidade, tá certinho, né? 60, velocidade final, 60 menos 30. Então, vou ter um ΔV de 30 metros por segundo. Então, agora olhem só, a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. A aceleração é 3, a variação da velocidade é 30. O tempo está dividindo. E ele quer que tu calcule esse tempo. Então, o tempo vai passar para cá e esse 3 vai vir para baixo. Então, o tempo é igual a 30 dividido por 3, o tempo igual a 10 segundos. Quando calcular o tempo, né? Então, tu faz essa... O tempo vem para cá e a aceleração vem para baixo. Tá? Um corpo, número 3, diz assim, um corpo é abandonado de uma altura h. Então, vou botar o corpo é uma bolinha. Então, aqui eu tenho uma altura h, essa altura h, ele foi abandonado e ele levou um tempo de 8 segundos, t igual a 8 segundos. Desculpa, vou começar a ler de novo. Um corpo é abandonado de uma altura h e em 8 segundos atinge o solo, com uma velocidade de 80 metros por segundo. Qual a aceleração da gravidade? Bom, vamos ver, eu quero uma aceleração. É a variação da velocidade dividido pelo tempo. Velocidade já está em metros por segundo, a unidade está certa. Vamos calcular o ΔV. Gente, o cara abandonou o corpo. Qual é a velocidade quando eu solto um objeto do nada, que eu vou soltar o objeto? A velocidade inicial é 0, né? Então, aqui a velocidade é 0 e a final é 80. E como eu faço velocidade final menos inicial, o ΔV é igual a 80 metros por segundo. Então, a aceleração vai ser ΔV, que é 80, dividido pelo tempo, que ele disse que foi de 8 segundos. Então, a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade local a gente chama de G. Então, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Mas é assim, ó, o cálculo era esse aqui, tá? Só para vocês verem que coincidiu, né? Fechou o valor. 4. Calcule a aceleração de um carro que leva 10 segundos para variar, aqui faltando um R, para variar sua velocidade de 162 para 72 km por hora. Então, ele tem um carro aqui com uma velocidade de 162 km por hora, e esse carro está andando, né? E quando ele chegar aqui, a velocidade dele vai ser de 72 km por hora. E ele disse que o tempo que passou foi de 10 segundos. Ele quer saber a aceleração, que é o ΔV dividido pelo tempo. E ele pede, então, para te calcular a aceleração, tá? Então, calcule a aceleração de um carro que leva 10 segundos para variar a sua velocidade de 162 para 72 km por hora.
O que eu vou fazer? Lembra que a primeira coisa é conferir as unidades. E a segunda coisa é o ΔV. Então, isso aqui a gente não tem como escapar. Gente, como é que eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo? Eu vou dividir por 3,6. Então, primeiro vou pegar os 162 e dividir por 3,6. Isso dá 45 metros por segundo. Depois eu vou pegar os 72 e dividir por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Então, agora eu vou usar essa velocidade em vermelho, que está em metros por segundo. Então, ele tinha uma velocidade, eu reformularia a questão. Se calcule a aceleração de um carro que leva 10 segundos para variar a velocidade de 45 metros por segundo para 20 metros por segundo. Ora, está em metros por segundo, vamos calcular o ΔV. Velocidade final é 20, menos a velocidade inicial, que é 45. Ó, lembra, lê a questão, tu vai ver, o carro estava a 45 e reduziu para 20. Então, isso vai dar menos 15 metros por segundo a variação da velocidade. Então, a aceleração, vou fazer com letra azul para não confundir. A aceleração vai ser igual a variação da velocidade, menos 15, dividido pelo tempo, 10 segundos. Se tu dividir menos 15 por 10, vai dar menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa questão eu botei para ver. Vocês têm que primeiro conferir as unidades, tem que estar em metro por segundo, se não tiver, tu pega, divide por 3,6 e depois calcula a variação da velocidade. Só para depois calcular, fazer o cálculo final. Tá? Tá? E agora, gente, mais um exemplo aqui, número 5, tá? Número 5 diz assim, ó, a tabela abaixo é outra de tabela, tá? Muito parecido. Mostra como a velocidade de um móvel varia de acordo com o tempo. Determine a aceleração do móvel entre as posições A e D. Então, ele quer que tu calcule, né, a aceleração de A até D, de toda a tabela. Mas tu só precisa do início e do final. Aqui é a velocidade, tá? E na linha de baixo, né, é o tempo. Eu preciso só da velocidade inicial e da velocidade final. E ela está em metros por segundo. Então, eu vou lá no número 5, calcular a aceleração, é o ΔV dividido pelo tempo. O ΔV é igual a velocidade final, 75, menos velocidade inicial, que é 0. Então, a variação da velocidade, 75 menos 0, 75 metros por segundo. Então, a aceleração igual a 75 dividido por quanto? 0, 1, 2, 3 segundos. 75 dividido por 3 dá 25, né? 25 metros por segundo ao quadrado. Então era isso. Hoje eu fiz este vídeo só para vocês lembrarem como é que calcula a aceleração. Reforçar que vocês têm que cuidar sempre, tá, pessoal? Sempre cuidar da unidade, que tem que estar em metros por segundo, e da variação da velocidade, lembrar de fazer ela bem bonitinho. Feito isso, vocês não vão errar. Então, essa semana eu vou deixar um material lá para vocês, tá? Não precisa me devolver esse material, é só para vocês reforçarem. Daí, na outra semana, nós vamos ter uma atividade avaliativa daí. Tá? Também tudo dentro do que nós estamos vendo. Tá, gente? Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.